A gente sabe que tem aqui do nosso lado o nosso querido Joey Vasconcelos. Joey, como é que tá? Muito bom ter você aqui, viu? Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Programa lindo, bombando aí, estúdios lindos, assuntos então super interessantíssimo. Obrigado por nos receber aqui. Que isso, é um prazer nosso. O Joey, para quem não conhece, é um excelente cantor, mas um homem de Deus, um missionário também. Você mora nos Estados Unidos ainda ou morou um tempo? Como é que é, Joey, a sua história? Agora estou nos Estados Unidos novamente e aqui. Sim. Né? Morei 20 anos, um pouco mais de 20 anos nos Estados Unidos. Me casei lá, meus 2 filhos nasceram lá, tenho 2 filhos, 14 e 15 anos. E depois de 20 e poucos anos, vim para o Brasil, ficamos aqui 4 anos. E agora meus filhos estão estudando agora high school lá nos Estados Unidos, que o ano letivo começa agora em agosto. Então, acabei de levá-los, estão estudando nos Estados Unidos. Então, a gente está fazendo aqui uma base lá em Miami e uma base aqui agora em BH. Eu estava no Rio, mas a gente está vindo para BH também. Para quem não te conhece muito, Joey, a questão do seu ministério, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ministério. Você é um rapaz que tem cantado muito, mas que leva uma palavra de Deus para esse povo. A diferença também de ministrar na cultura norte-americana para a cultura brasileira. Quais são os maiores desafios que você vê tanto na igreja norte-americana quanto na nossa igreja brasileira? Primeiro, obrigado pelo rapaz, né? Você é muito novo, Obrigado. Bem, eu vejo que Deus tem me dado oportunidades assim de ir a lugares e sempre quando eu tenho todas essas oportunidades, como essa aqui, né, que são únicas, testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque o milagre de Deus, a bênção de Deus, né, tem sido realmente o favor de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós. Né? Eu fico pensando assim, a gente não precisa se cobrar tanto em querer fazer e acontecer, mas uma palavra que Deus tem colocado sempre no meu coração, é descansar no seu propósito. Então faça aquilo que Deus tem te chamado, fale aquilo que Deus tem colocado na sua boca, viva aquilo que Deus tem te permitido experimentar. Então Deus tem permitido isso e tem nos levado a outros lugares nos Estados Unidos, onde eu fui ministro de louvor por mais de 10 anos, fui ministro de louvor da igreja brasileira e também igreja americana. Sim. E depois de ser convidado e fazer parte da equipe daquele cantor americano, Ron Kenoly. Só o Ron Kenoly. Só o Ron Kenoly, Ele estava começando e deu uma mãozinha para ele. Falou, vou ajudar esse cara a crescer um pouco. Rapaz do céu. Inclusive eu vi um show do pastor André Valadão em Portugal. Estávamos numa turnê na Europa e o pastor André Valadão estava nessa convenção e com um show, né, lindo, enfim, nos encontramos lá. E agora essa história nova no Brasil aqui, né? Você vem pra cá agora, você está com um CD novo, é isso? E vem pra cá agora, apesar de todos os seus CDs são novos. Deixa eu pegar o seu CD aqui. Eu tô muito metido, Maurício. Tá aqui, ó. Eu tô com 2 CDs novos. Tá aqui, ó. E muito bom, por sinal. Muito bom mesmo. Posso, é um CD que eu toco muito lá na rádio. Eu tô bem aqui, hein? Muito obrigado. Tem uma outra música sua, a primeira música de trabalho que você trouxe pra gente aqui. Tu és maior? Tu és maior, também lindíssima. Deus da minha vida. Obrigado. O pessoal pede muito, tudo posso e tu és maior. Obrigado. São músicas assim. Esse é do CD Sempre Confiarei. Esse é o CD português. Que é esse aqui, né? Que é esse aí. Sempre Confiarei, que a gente mostrou aqui agora. Produção do Paulo César Baruch. Só também? E participação do Paulo César Baruch e do pastor Cris Duran. Sim. Então são 12, 13 canções aí, com 2 participações. Eu tinha te perguntado sobre esses desafios da igreja americana e da igreja brasileira, porque as culturas são diferenciadas. A gente vê aqui o Luiz, que é um chinês que tem pregado na Alemanha e tem visto tantos desafios na própria China e essa igreja perseguida. Graças a Deus, os Estados Unidos é muito aberto para o cristianismo. É uma nação que tem um berço cristão. Isso tem os seus prós e tem os seus contras. Verdade. Porque os prós são que você tem o céu aberto para você pregar o evangelho. Os contras são que às vezes a gente cai naquela... Cafarnaum, vocês ouviram tanto, e se qualquer lugar tivesse visto tantos milagres como o que vocês viram, estaria de pé até hoje, né? E existe esse desafio tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o verdadeiro evangelho, a simpatia verdadeira pelo evangelho, e não somente aquele modismo de ser cristão, Joey? Existe. Aqui no Brasil, é um país que muitos católicos, né, embora com essa nova pesquisa aí
esperando que o Brasil em breve chegue a mais de 50% evangélicos. Mas mesmo quando os católicos diziam assim, o que você é? Você tem religião? Eu sou católico. Ele talvez nunca ia à igreja ou nem conhecia, né, uma missa, mas ele dizia ser católico. Nos Estados Unidos, evangélicos, protestantes, mas na realidade não viviam isso. Princípios bíblicos, né, na nação e tudo, mas não viviam assim. Então, aqueles eu vejo também como aqui no Brasil, quando realmente são vidas transformadas, vivendo para Deus, igrejas com mensagens, com pessoas com vida no altar. Então, tem tanto desse lado como também do outro lado. O cristão nominal ele existe em qualquer lugar, né, Joy? Exatamente, exatamente. O cristão verdadeiro é aquele que faz a diferença, aquele que nasceu de novo, aquele que entrega a vida para o Senhor e que anda de acordo com a palavra de Deus. Mas há muitos cristãos nominais, tanto dentre os católicos quanto dentre os evangélicos. E aqui no Brasil também é assim. Exatamente, né? Isso aí. E os Estados Unidos, da mesma forma, por ser um país protestante, alguns que se diziam evangélicos ou até frequentavam uma igreja evangélica, mas nós sabemos que todos nós temos que sempre avançar, sempre crescer. É diário, né? Essa renovação que é diário, da aliança. A entrega, o crescimento, né? Mas, enfim, isso também dá oportunidade de testemunharmos. Quando ia a igrejas americanas e testemunhar, assim, ficava boca aberta e como Deus fazia e como Deus faz, né? Às vezes ia em igrejas onde talvez tinha lá, a gente cantava metade em português, metade em inglês e testemunhar o que Deus está fazendo e era a oportunidade de Deus tocar no coração de cada um, de se aproximar, né, de Deus. Então sempre tínhamos essa oportunidade. Vou te fazer uma pergunta que está muito à tona aqui no Brasil, acho que você deve ter visto, essa questão da relação entre Estados Unidos e Brasil, não é questão de espionagem que houve dos Estados Unidos, a minha pergunta não é política não, pelo contrário, mas há uma aceitação muito grande da igreja brasileira na igreja americana. A igreja americana por um bom tempo serviu a igreja brasileira, foi berço para muitos evangélicos aqui e muitos ministérios enormes hoje. Hoje, como que você vê essa questão dessa aliança, não só no cenário político, mas entre Brasil e Estados Unidos, Joey, você que sempre está nessa ponte aérea, da igreja brasileira com a igreja americana. A gente sabe que, a gente pergunta isso para você, que você tem conhecimento de causa da questão de alianças, né? Por isso que a gente pergunta. Eu acho lindo, eu acho uma oportunidade maravilhosa. E obviamente, a mídia nos permite isso agora, redes sociais e tal, nos permite estar mais de perto, né? Mas acho lindo por quê? Porque também trocamos essa experiência com Deus. E eu sei que Deus vai falando, de um modo geral, com as nações, né? E eu acho lindo, diante do trono, aqui tenho visto bastante conexão com eles lá e aqui também, trazendo ministérios. Então, acho uma oportunidade assim que nós, principalmente, trocar essas experiências com Deus, trocar, ver o que Deus tem feito aqui, o que Deus está fazendo lá. Muito bom. Acho lindo isso.